Bom, e o terceiro livro foi Marés e Serranias. Um livro que eu fiz, lancei a primeira... Esse livro tem 3 edições, né? A primeira edição é essa aqui de 2012, uma edição artesanal, fiz numa gráfica aqui de Campos do Jordão, um livro com pequena tiragem, com poucos exemplares, que eu cheguei a mandar para algumas pessoas pelo correio, pouca repercussão também, e ele tem uma coletânea de poemas, não é? Não sei dizer quantos, porque os poemas estão numerados com alfabeto, com algarismo romano, e eu não lembro mais agora como é que é esse algarismo romano aqui. Eles não têm títulos, que é uma outra questão também que caracteriza essa poesia que eu tenho construído. Eu não me dedico mais a nominar os poemas, né? Eles vão numerados, ou às vezes nem isso. Como é o caso, por exemplo, do que eu estou escrevendo agora, são os poemas de 2025. Eu acho que o Res Nullius, do ano passado, que ainda está inédito, os poemas também não têm título. E Breve Poesia Breve, que está saindo agora pela Costelas Felinas, eles têm um número. Né? Neste aqui, eles têm um número em algarismo romano, o que foi um desafio na hora de organizar. E ele tem uma característica interessante, que ele tem um pós-fácil aqui na quarta capa de uma escritora argentina chamada Maria Cristina Drezzi. Na época a gente se correspondia bastante, trocava cartas e tal. Depois, com a mudança de endereço constante que eu tive aqui, acabou que eu não tive mais contato com a Maria Cristina Drezzi. E de vez em quando eu a vejo nas redes sociais, aí, Facebook, não sei o quê. Esse livro tem a segunda edição pela Literasas, não é? Que é esse aqui. A segunda edição tem uma capa toda verde, e aí está mantida a quarta capa pela Maria Cristina Drezzi. Olha como ele está sujo, empoeirado. Esse é de 2013, então eu publico em 2012. Em 2013 sai a segunda edição. Teve lançamento aqui em Campos do Jordão, que já estava na secretaria, né? Teve o lançamento em Campos do Jordão e tal. Foi bacana, né? Os lançamentos geralmente aqui são bons. E esse aqui é a terceira edição, que também saiu pela Literasas. Essa é a capa que eu mais gosto, é uma capa que tem aí a Ilha de Páscoa, né? Deixa eu ver o ano da publicação. 2015. Então ele sai a primeira edição em 12, em 13 sai a segunda e a terceira, que é a última, em 15. O que eu achei legal é que o pessoal da Literasas, que aliás faz tempo que eu não vejo também, centralizou os poemas, fica muito mais fácil de ler e mantido novamente o texto da Maria Cristina Drezzi. Depois viriam outros livros de poesia, né? Vem As Margens do Cochipó, que é retratando a experiência mato-grossense, Canoeiro, que é o primeiro poema só sobre o litoral, sobre a cultura caiçara, né? E outros. Que vem, o Mar de Amares, que foi o que eu fiz pela Multifoco do Rio de Janeiro na época, foi quando eu conheci o Wilson Gorgi, o editor, que hoje está publicando o meu segundo romance, que é o Depois do Último Dia. Né? Então, poema é o posto de pensamento, pois que requer preparo e sossegamentos. Poema deve ter gosto de pão e choro amuado de ave. Ainda que comestível, poema não dá em árvore. Poema é coisa existente, é coisa viva. Não é sempre que morre. E quando morre um poema, que tristeza que há no mundo. Poema é o riso safado do moleque da roça, principiando safadezas. Poema é o que reside invisível, quando sem querer o tempo para. Eu não costumo dedicar poemas a pessoas, mas tem um aqui que eu dediquei para uma prima de segundo grau que faleceu, muito jovem ainda, vítima de esclerose múltipla, Cristiane Benetti. Quando te fores, perdoa os que ficarem, pois de nada saberão. Estende sobre eles o teu último breve sorriso de paz e de entendimento. Sê, então, simples e calma com cada um daqueles que te ofereceu
flores fúnebres e palavras de piedade e incompreensão. Vela por eles com teu semblante claro, tua fronte descansada e tuas mãos em repouso, e corre com teus pés e tuas asas ao colo de tua mãe, assim como todos nós, os que ficamos, faremos um dia. Foi uma morte muito triste, a morte da Cristiane. De vez em quando é bom um colo amoroso, saliva e leite misturando todas as cores da noite. De vez em quando é bom dormir de relógio para cronometrar o tempo de um orgasmo bem sonhado. De vez em quando ocorre de um verso vir no meio do pesadelo para devolver o sossego. De vez em quando é como se o dia inteiro fosse um alvoroço de ideias que antes de dormir já foi. Antes de surgir já foi. De vez em quando não custa ficar calado, tentando ouvir entre as buzinas um arremedo de pássaro. De vez em quando é como se Deus se mudasse para um sítio nas montanhas num ponto bem afastado. De vez em quando, poesia vira prosa, menina vira senhora e as árvores se deprimem. De vez em quando, aquele grande amor que era tanto, de repente vira um barco que as ondas levam embora. De vez em quando, outubro vira janeiro e os carnavais se acumulam na memória confundida. De vez em quando, o suor ali escorrendo e o rosto sente saudades da geada das colinas. De vez em quando, a mão, que é firme, fraqueja e já nada mais nos resta do que fazer um poema. De vez em quando, beijo nenhum nos consola, afago nenhum algum nos renova e a boca já não lamenta. De vez em quando é como se não houvesse mais céu para tanta estrela, nem porto, nem estaleiros. De vez em quando, com o nosso barco à deriva, se escondem os atracadouros, pelos 1000 mares da vida. Tu dirás que sobre nós haverá tempestades e nuvens de fogo e mares bravios a afogar nossos passos onde formos. Dirás também que haverá lama sobre o teto onde habitamos e nosso amor será marcado por sacrifícios e silêncios. Dirás de prédios a ruir, becos assustadores, insones madrugadas, dirás de dores eternas sobre nossos corpos e lágrimas a nos salgar a boca. Porém, te direi eu, que um pouco adiante de onde estivermos haverá risos, riachos tranquilos e manhãs de música a embalar nossas vidas. Direi que haverá céu claro depois da chuva, sol manso na praia e crianças brincando na areia, que hão de docemente nos sorrir ao ver que finalmente chegamos. É um livro bonito. Também é um livro publicado sempre pela edição do autor, né? Marés e Serranias, terceira edição, primeira edição em 2012, a última em 2015. É um poema, é um livro, meu terceiro livro de poesia, que eu também adorei fazer.